acho que todo mundo já deve ter recebido uma ligação, né, de empresa oferecendo produto, serviço, desconto. Aí no final das contas você até atende, né? Mas fica pensando, mas onde é que foi que essa pessoa conseguiu os meus dados, né? Onde foi que essa pessoa conseguiu o meu telefone, por exemplo? Essa situação, para muita gente, inclusive até já virou rotina. Em alguns casos preocupa, chateia. Hora de saber o que é seu direito. Aqui no estúdio, então, para falar sobre esse assunto, eu recebo o advogado Vitor Patriota. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todo mundo de casa. Bom, então, né, tirar as dúvidas. Você pode, inclusive, e deve participar enviando perguntas ou compartilhando sua experiência através do WhatsApp do Mulher Demais. O telefone aqui sempre provo para você que está sempre comigo, né? O zap do Mulher Demais está aqui, é o 991050400. Se você passou por alguma situação ou passa, né, constantemente por alguma situação semelhante a essa que eu citei por aqui, manda já sua mensagem que a gente vai conversando e tirando as dúvidas aqui ao longo do nosso bate-papo, né? Então, doutor Vitor, antes de qualquer coisa, né? A dúvida que não quer calar. Acho que muita gente se pergunta, tá, mas onde foi que essa empresa conseguiu os meus dados, né? De que forma essas pessoas conseguem o nosso número de telefone, por exemplo, a ponto de ligar pra gente, oferecendo produtos, serviços? Como é que isso acontece? Perfeito, Bruna. Na maioria das vezes, nós mesmos que fornecemos esse dado, né? É importante destacar para todo mundo que está ouvindo que o nosso telefone, o nosso número de telefone, o seu telefone é um dado pessoal seu importante e que ele não pode ser compartilhado e nem pode ser deixado ou enviado de uma forma que gere justamente esse tipo de problema, Bruna. A gente entra em alguns aplicativos que existe que a gente coloca o nosso e-mail, o nosso telefone, a gente não se atenta a isso, não dá certa importância por estar colocando esses dados pessoais ali. Muitas vezes, para baixar esse aplicativo, é gratuito, né? Então, ele só exige que você coloque, só exige, entre aspas, que você coloque seus dados pessoais, Sim, que são informações suas importantes, que não podem ser repassadas de uma forma leviana desse jeito, que vai lhe gerar um prejuízo lá na frente. Entendi. Justamente o que causa cobranças que são indevidas de pessoas com um nome semelhante ao seu, ligações para vendas e prospecção de produtos que você não quis, você não disse àquela pessoa que você queria receber aquele tipo de produto e acaba gerando esse transtorno. Mesmo que não seja a empresa para quem eu forneci os meus dados, ela ainda assim consegue ter acesso, é isso então? Mesmo que não seja para a empresa que você forneceu seus dados. A gente chama de venda de dados, muitas vezes até as próprias farmácias, elas condicionam um benefício para você deixar um cadastro lá fixo ou até mesmo fornecer o seu CPF. Isso. Né? Vem aqui, deixa aqui seu CPF e receba um desconto de 10%. Né? E as pessoas acabam banalizando o seu dado pessoal e fazendo essa troca de deixar um dado pessoal pelo um desconto. Perfeito, e por isso, né, que existe a chamada Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados. Para que essa lei serve? Explica pra gente. Perfeito, a famosa LGPD, né? A Lei 3.709. Qual é a finalidade principal dessa lei, Bruna? É justamente proteger os dados da pessoa física, certo? Ela titula pessoas físicas, não está voltada para pessoa jurídica, não está voltada para CNPJ, só para pessoa física, pessoa natural, e ela vem justamente para proteger e dizer assim, empresa, você pode tratar dado pessoal, não estou dizendo que você não pode, apenas você tem que agir com transparência, segurança e dizer qual a finalidade da coleta do dado. Perfeito, a gente está falando aqui para você que é consumidor, mas para você também que é empresário e empreendedor, né? Então, se você tem esses dados aí, você pode mandar essa sua pergunta, compartilhar com a gente alguma dúvida sobre esse assunto por aqui, né? A quem se aplica, por exemplo, doutor, essa lei, né, de proteção de dados é para todas as empresas? Vale para todas? Certo, para todas as empresas, né? Ontem saiu uma diretriz da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a pessoa que vai fiscalizar, que vai agir como Ministério Público, que vai fazer a parte de fiscalização das empresas, na qual ela trouxe uma flexibilidade para as empresas de pequeno porte, startups e alguns microempreendedores. Vale salientar, Bruna, que ela não deixa e não diz que essas pessoas que eu acabei de citar, elas não vão precisar se adequar à legislação. Apenas existe uma flexibilidade de como vai se adequar. Porque entende-se que uma empresa de grande porte, ela não está no mesmo par de equiparidade de uma empresa pequena, menor, então ela vai precisar ter essa ajuda da própria legislação nesse processo de adequação. Mas ela serve para todas as empresas, privadas e públicas. Muito bem, o Lucinho mandou mensagem aqui pra gente, né? Desejando bom dia, muito obrigada, um feliz
setembro para você, Lucinho, ele disse o que acontece, qual a forma mais correta a ser tomada, né? A decisão mais correta a ser tomada quando isso acontece. Eu acredito nessas ligações constantes, né? Até meio abusivas às vezes, né? Ele quer saber qual é a forma mais correta de lidar com essa situação, doutor. Certo. A forma mais correta é você fazer um requerimento administrativo primeiro para aquela empresa, para aquele ente, dizendo que você não quer mais receber esse tipo de ligação, esse tipo de prospecção sobre uma venda ou um produto e que você não lembra de ter dado, se você não der um consentimento, você não lembra de ter dado um consentimento para que ele oferecesse aquele tipo de produto ou serviço. Caso a empresa continue, aí você precisa ir para a esfera judicial. Entendi. Você falou aí sobre a questão das cobranças, muitas vezes cobranças indevidas, mas quando a cobrança é de fato real, né? E aí essas ligações, elas também são sujeitas a essa mesma medida aí, da regra da lei de dados ou não? Certo. Não seria uma matéria propriamente de LGPD, né? A gente poderia entrar na área civil quando você se chama cobrança importunas não, mas quantidade expressivas de cobrança, na qual a pessoa está devendo, ela sabe que está devendo, mas ela chega ao ponto de não conseguir nem trabalhar, exercer suas atividades, porque a empresa liga 100 vezes por dia, de uma forma assim bem absurda. Não entra na seara da LGPD, mas é uma área que também tem muitas demandas. Falou aí sobre essa questão excessiva, ligações excessivas, né? A Nilda Almeida, de Mangabeira 8, de Cidade Verde, obrigada pela sua participação. Ela disse que isso acontece sempre com ela, toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Disse que muitas empresas não respeitam nem o horário comercial e às vezes fazem até cobranças que não são suas, mesmo você falando que não é sua a cobrança, parece que eles não respeitam. Nesse caso, vai para a justiça também, doutor? Nesse caso também, mas primeiro você faz um requerimento administrativo, seja no Fale Conosco da empresa ou do banco, né, dizendo que você não é aquela pessoa, ou que se você for, que você vai pagar a dívida, vai negociar, mas que você precisa de um tempo, que você não quer mais receber esse tipo de ligações. Caso persista, você utiliza essa primeira reclamação que você fez administrativa para judicializar. Antes eu percebia, né? Isso acontece comigo também, né? Acontece com todo e as pessoas, mundo, Bruna, acabam dizendo assim, estão me ligando do presídio, é o povo lá de São Paulo me ligando, e não é. Na maioria das vezes é você mesmo que forneceu aquele seu dado pessoal, o seu número de telefone, e você não lembra. É verdade. E às vezes eu percebia que eram números assim esquisitos, né? Quando você olhava no celular, eram números esquisitos. Mas eu não sei, agora parece que eles estão colocando até o DDD do nosso próprio estado. Isso é possível também? É possível também. E existe outra discussão que não é a do momento, mas justamente de um golpe do Pix, que está um negócio bem assim, as pessoas estão um pouco com medo disso, até a própria plataforma que regulamenta fez uma forma de travar, né, colocando valores para um horário depois das 20 horas, justamente para ter esse controle maior. Mas é outra seara, mas é o que está acontecendo também, até com o DDD aqui da Paraíba. Muito bem, assim como a União e o Estado, os municípios também agora devem adotar medidas para se adequar a essa lei de proteção de dados. E o descumprimento, preste atenção, gera uma multa de até 50 milhões de reais. Será que isso na prática está sendo bem, né, exercido aí, doutor Vitor? Então, o município de João Pessoa acabou de soltar segunda-feira agora uma diretriz de como é que ele vai atuar, né? Uma diretriz bem clara, bem feita, na verdade, de como é que vai ser feitas as atividades aqui no município de João Pessoa. O que é muito bom para a gente, como cidadão de João Pessoa, de se sentir tranquilo sobre os nossos dados que são aqui coletados e tratados, né? A questão da multa, ela é de 2% do faturamento da empresa até o limite de 50 milhões. Perceba que isso é só a multa pecuniária. Tem multas administrativas também, como ter que parar de tratar o dado, como ter que excluir sua base de dados, que dependendo do tipo de negócio da empresa, Bruna, vai ficar inviável a empresa trabalhar e ela vai chegar à falência. Então, assim, a NPD, ela vai fiscalizar e ela vai ter critérios para fazer isso. Lógico que não vai chegar em uma empresa e já vai atuar nesse valor. Ela vai ver requisitos que a empresa se adequou, ela contratou o DPO, que é a figura que eu vou falar um pouco, que é a figura responsável por fazer essa ponte entre a NPD, a empresa e o titular do dado, que é o cliente na maioria das vezes. Então ela vai fazer assim uma ponderação do que a empresa fez para poder se adequar. Mas as multas são de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões. Olha isso, né? A gente vai dar uma pausa aqui nesse assunto, até para que a gente possa selecionar algumas outras perguntas aqui no WhatsApp e a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Pode ser, doutor? Perfeito. Beleza.